E eu gostava de perceber qual é a sua expectativa em relação a esta comissão de inquérito. O que é que espera que saia daqui que não tenha sido já apurado? Bom, começa logo, desde logo, pela anterior comissão de inquérito, ter sido cortada abruptamente pelo Partido Comunista, pelo Bloco de Esquerda e pelo PS, e, portanto, os deputados não tiveram acesso, não tiveram possibilidade de ter acesso à auditoria mandada fazer pela Caixa Geral de Depósitos. Neste momento, aquilo que nós sabemos, e era determinante, era se conseguíamos ou não conseguíamos a auditoria. Eu entendo que se conseguíssemos a auditoria, até a comissão de inquérito podia não ser decidida agora e ser decidida mais tarde, se o conteúdo da auditoria viesse a justificar. Agora, aquilo que nós sabemos, entretanto, é que a auditoria vem truncada, ou seja, o Banco de Portugal, sabe-se lá porquê, resolveu cortar os nomes, que eram as entidades que devem, e quem determinou, quem decidiu os créditos que depois levaram os portugueses a pagar este balúrdio de impostos que se pagaram. A partir daí, a Comissão de Inquérito passa a ter desde logo uma justificação para que, em vez da auditoria truncada, se consiga a auditoria toda e real. Isto é logo fundamental. Acresce que, entretanto, vai ser promulgado pelo Sr. Presidente da República uma lei que ainda mais facilita a que haja esse conhecimento. Portanto, a Comissão de Inquérito, esta, vai ter acesso a dados que as outras não tiveram. Podiam ter tido se a esquerda não tivesse acabado com a Comissão de Inquérito. Mas como acabou, não tiveram. Portanto, esta Comissão vai poder fazer naturalmente um trabalho mais aprofundado ainda do que a outra e, espero eu, chegar a responsabilidades de ordem política, que é isso que estamos a falar, não de ordem judicial, a responsabilidades de ordem política. Em paralelo, corre a investigação no quadro do Ministério Público e aí que sejam apuradas as responsabilidades criminais que possa haver. E nessa responsabilidade política, nesse doa a quem doer, que já na semana passada dizia que espera que aconteça agora, não receia que o PSD também seja incriminado, uma vez que se fala em que há antecedentes nesta gestão danosa da Caixa? O PSD nunca será incriminado, não é? Como é lógico, sim, não é? Agora, o que pode dizer é, podem ter sido concedidos alguns créditos em vigências de conselhos de administração que foram nomeados por governos do PSD. Pode acontecer, mas não tinha lógica nenhuma eu dizer não se faz nada, os portugueses não têm direito a saber nada, apesar de terem pago milhões e milhões e milhões de euros de impostos, pode aparecer lá uma ou duas pessoas nomeadas pelo PSD. Isso não faz sentido nenhum. Aliás, o PSD, quando nomeia pessoas, nomeia as pessoas para que elas façam o trabalho bem feito, não é para que façam um trabalho mal feito, e vamos ver que se algum fez o trabalho mal feito, mas para mim há uma coisa que é clara, trabalho mal feito teve de haver, porque senão os resultados não eram estes, os resultados são absolutamente dramáticos, os portugueses pagaram para a Caixa cerca de 5 mil milhões de euros, as pessoas lá em casa nem percebem bem o que é 5 mil milhões de euros, e portanto eu não gosto nada do termo, até do lado da esquerda há aqui um discurso hipócrita, não é? Esta coisa do doa a quem doer, e depois também dizem outra coisa que é sempre até às últimas consequências, é sempre esta conversa, e as pessoas lá em casa percebem que isto não quer dizer nada, não é? Portanto, é uma forma de falar. Não, aquilo que é preciso efetivamente é apurar as responsabilidades políticas que possa ter havido nas decisões e no quadro judicial da investigação criminal. Enfim, as responsabilidades criminais que possa ter havido. Porque, repito, os portugueses pagaram, neste caso, para a Caixa Geral de Depósitos, mas eu estou à espera do que é que vai continuar a acontecer com o novo banco, o antigo Banco Espírito Santo, não é? Porque quando fecharem as contas do ano de 2018, estamos em janeiro, quando em 31 de dezembro fecharem as contas quando fecharem as contas de 31 de dezembro de 2018, eu estou para ver quanto é que se vai pedir mais para o novo banco, o antigo BES e agora o novo banco, não é? Porque, enfim, aquilo que foi negociado tem ali um plafond e o sistema vai ter de estar a pagar ainda mais. E isso também eu estou curioso para ver. Agora, aqui, centrado na Caixa Geral de Depósitos, é preciso perceber isto. Os portugueses pagaram 5 mil milhões de euros para aquilo. E há uma parte que seguramente se deve à crise. Portanto, quando há uma crise, a economia vai abaixo e, obviamente, as empresas, muitos projetos falham. Isso é verdade. Portanto, não há necessariamente 5 mil milhões de euros de erros, mas há necessariamente uma parte substancial. E isso tem de ser apurado, porque a banca não pode mandar no bolso dos portugueses desta forma. Doutor, não é? Estamos ainda em direto para a RTP3, só mais Sim. uma pergunta. A Comissão Europeia, a União Europeia, tomou a decisão que esperava que acontecesse relativamente à Venezuela. Os acontecimentos estão a suceder-se a uma velocidade grande. Ainda esta tarde houve notícias de que a casa de Juan Guaidó foi cercada, foi ameaçado.
Como é que olha para esta realidade neste momento? As últimas notícias, naturalmente, não sei, se estive aqui nestas reuniões não posso saber as últimas notícias. Relativamente à União Europeia, aquilo que eu sempre disse é que Portugal devia tomar a mesma posição que a União Europeia, mas no quadro da União Europeia devia lutar e defender a posição que a União Europeia deveria reconhecer o Guaidó e, acima de tudo, que acabou o tempo do Maduro, ou ainda mais, enfim, eleições verdadeiramente livres, e o povo venezuelano que enfim, decide como entender, que não acredito que decida a favor do Maduro se as eleições forem completamente livres. Portanto, a posição é a posição clara da União Europeia, é uma posição que eu apoio totalmente e que Portugal, tanto quanto sei, o defendeu e defendeu essa posição dentro da União Europeia desde sempre. O Governo está a agir bem nesta matéria? Sim, dentro desta matéria sim, dentro desta matéria, a posição que foi tendo, prudente por causa dos portugueses, mas também lutando na União Europeia para que a posição fosse esta, nesse aspecto, as informações que também fomos falando e cruzando estão corretas, estão de acordo com aquilo que eu entendo que deve ser feito. Tem de sempre haver alguma prudência, porque temos lá muitos portugueses, não é? Portanto, tem de haver essa prudência. Doutor, esta questão da greve dos enfermeiros levantou a questão da lei da greve, poderá ser alterada, pelo menos a Ministra da Saúde já levantou essa questão. Sim. Qual é a sua opinião relativamente a uma eventual alteração à lei da greve? Aquilo que eu já tive a oportunidade de dizer, eu vou repetir o que digo. Eu, relativamente à greve, todas as greves são desagradáveis, como é evidente. A greve dos enfermeiros, do setor da saúde, é particularmente desagradável e a forma como é feita, eu admito que efetivamente seja de analisar, porque alguns enfermeiros fazem greve, e basta que alguns façam greve e paralisam completamente alguns hospitais, designadamente na questão das cirurgias. E, portanto, enfim, aquilo que eu acho, e já hoje tive a oportunidade de dizer, é que da parte dos enfermeiros e da parte do Governo tem de haver, como eu digo, não será até o bom senso a melhor palavra, a boa vontade, talvez, ou seja, o Governo fazer um esforço muito grande por perceber que os enfermeiros têm razão naquilo que são as reivindicações. E isso têm. E os enfermeiros fazerem um esforço no sentido de perceberem que o Governo não pode dar tudo aquilo que eles querem. Portanto, tem de haver bom senso de parte a parte. E aquilo que tem de estar no centro das preocupações de todos nós, começar por mim, mas de todos nós, do Governo, dos enfermeiros também, tem de ser os doentes, porque esses é que o sistema de saúde, o Serviço Nacional de Saúde, existe para os doentes, não existe nem para os enfermeiros, nem para os governos, nem para a oposição, para os doentes. E, portanto, de cada vez que há uma greve destas, há muitas pessoas que estão a sofrer e que não têm responsabilidade nenhuma. Portanto, existe de parte a parte esse esforço de boa vontade para se perceber, cada um, quando se senta à mesa, perceber a posição do outro que tem em frente. E que o Governo, se pudesse dar tudo, dava tudo, não é? Portanto, e não pode. Agora, os enfermeiros não podem exigir tudo, por outro lado, o Governo tem de perceber que os enfermeiros, tendo razão, e isso acho que toda a gente reconhece, alguma coisa têm de ter. Portanto, estas são as regras para que as coisas não continuem desta forma, porque é penoso, efetivamente. Uma questão mais sobre a saúde, a lei de bases, os consensos ainda não são conseguidos. O líder parlamentar do PS já vai também mostrar uma outra posição. Qual é a sua posição nesta altura? Relativamente à lei de bases, entraram diversos projetos de lei, o PST tem um projeto de lei, esses projetos de lei baixaram à especialidade e agora, na especialidade, vai haver o debate, tal como o nome indica, especificamente nos mais pequenos pormenores da lei, e depois, no fim, nós veremos, enfim, qual é a lei que resulta, e o nosso voto será favorável ou será contrário, em função do que resultar. Se dali sair uma lei que diz que põe os privados todos fora, põe o setor social todo fora, estou a exagerar, mas para se entender, nós estamos contra. Como se também saísse uma lei ao contrário, a dizer que tem de ser tudo privado e o Estado é posto fora, também estávamos contra. Portanto, ou sai uma lei equilibrada, que no fundo é a lei de bases que nós temos, aperfeiçoada e ajustada às novas realidades, e aí contam naturalmente com o apoio do PSD, ou se assim não for, enfim, não contarão, não é? Doutor, só uma questão ou duas relacionadas com a região. Nesta sua visita visitou uma unidade agrícola e reuniu-se agora aqui com a ACOS. A agricultura tem para si uma particular importância? Acho que a agricultura não tem para mim, tem para o país uma particular importância, para o país como um todo e para a região do Alentejo em particular, e já agora para os Açores também, há regiões do país que têm uma importância maior. Agora aqui, no Distrito de Beja, aquilo que a mim mais me preocupa é o facto de haver aqui
diversos investimentos, mas particularmente 2 grandes investimentos. Um investimento é o Alqueva, o outro investimento é o aeroporto e, portanto, depois não há os investimentos complementares para que se possa otimizar os investimentos já feitos, designadamente o Alqueva. E isso é que não tem racionalidade económica. E, portanto, quando depois os acessos, seja pela via ferroviária, seja fundamentalmente pela via rodoviária, estando até uma parte do acesso já construído e fechado, que isso ainda é mais irracional e não se entende. Mas quando depois não há uma aposta, enfim, naquilo que é o investimento marginal, no investimento final, que vai ajudar a otimizar todos os outros que já estão feitos, não tem racionalidade económica, mesmo ao nível, neste caso, do investimento público. Portanto, é isso que aqui em Beja, me custa ver, é que o Estado desperdiça assim recursos, porque no fundo estamos a desperdiçar recursos. Quando se faz um investimento à escala do Alqueva, temos de perceber que depois há outros investimentos envolventes que vão levar à otimização daquele investimento. E, portanto, é um excelente investimento, tem sido muito importante para a região, mas depois com mais qualquer coisinha, neste caso, por exemplo, a ligação rodoviária e ferroviária, tudo isto pode melhorar e dar um salto brutal. Não é a região, é o país. Pronto. É expectável por parte do PSD algumas medidas que coloquem esta questão das acessibilidades na ordem do dia? Mesmo a propósito, por exemplo, do Plano Nacional de Investimentos, que o Governo agora à pressa está a apresentar, aquilo que nós tivemos a oportunidade de dizer ao Governo, e isso eu próprio, não fui eu, mas quem está a tratar disso no PSD próprio disse, que um Plano Nacional de Investimentos não pode ter só os grandes investimentos, tem também de ter investimentos mais pequenos, mas que têm um efeito multiplicador muito grande. É uma questão de racionalidade. E, portanto, até dei o exemplo de Beja, não é só o exemplo de Beja, há outros exemplos à escala nacional. Portanto, há diversos investimentos que, sendo pequenos e parecendo de escala regional, pelo efeito multiplicador que têm sobre a economia nacional, regional e nacional, deveriam ser incluídos, até porque são mais fáceis. É menos dinheiro com um efeito muito grande. E isso é uma lacuna que o plano tem, e justamente naquilo que nós temos vindo a fazer, que é falar em todas as regiões e ouvir todas as regiões, é notório que é um plano que está muito centrado no litoral e particularmente na área metropolitana do Porto e na área metropolitana de Lisboa. Admito que seja uma lógica eleitoral, porque é ali que estão os votos, portanto vamos dizer que é aqui que vamos fazer. Depois, se calhar, logo se vê se fazem ou não. Mas essa não é a forma ideal.